o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. João, capítulo 1, versículo do 1 ao 14. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Lucas, capítulo 1, do versículo 42 ao 45. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Maria visita Isabel. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Maria disse: A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois ele lembrou de mim, a sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo, e ele mostra sua bondade a todos os que o temem. Em todas as gerações, Deus levanta sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para todo sempre. Lucas 2, do 11 ao 14. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que era Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Lucas 2, 29 ao 32. Ó soberano, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. E depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado.
E quando Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido e me dá muita alegria. Lucas 3, 21 e 22. Amém. Vamos ler a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu quero ler novamente o verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Você pode fechar os seus olhos e erguer a sua voz em oração ao Senhor. Ó Deus, nós exaltamos o seu nome nessa noite. Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador. Tu és aquele que nos comprou com o Teu sangue, e nessa noite nós queremos erguer um altar de adoração ao Teu nome, Senhor. Nós queremos cultuar a Ti. O Senhor é o único digno do nosso louvor nessa noite. O Senhor é o único digno de toda a adoração. Nós nos reunimos aqui para cultuar o Senhor. Tu és o propósito, Senhor, dessa nossa reunião. Adorar e glorificar o Teu nome e reconhecer que Tu és Deus, reconhecer que o Senhor, mesmo sendo Deus, se fez homem para nos salvar, para nos aproximar de Ti. Ao Senhor seja a glória e o louvor para sempre. Ó Deus, que o Teu Espírito tenha liberdade no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra venha de encontro com a necessidade do nosso coração nessa noite, que o Teu Espírito nos desperte e incline o nosso coração para a grandeza de Cristo Jesus. Que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor seja glorificado e que sejamos edificados pela Tua verdade nessa noite. Ao Senhor seja a glória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, fique à vontade. Glória a Deus. Uma data como essa, né, Natal, nós já sabemos o significado do Natal, todo mundo já sabe o que representa isso. Nós ouvimos constantemente a respeito disso, nós falamos sobre isso. Nós já sabemos que o Natal diz respeito ao nascimento de Jesus, mas eu percebo que talvez acaba sendo muito comum esse significado para nós ou entre nós, no nosso meio, e nós não paramos, muitas vezes, para perceber a profundidade ou a grandeza dessa verdade. A profundidade disso, do que de fato é o nascimento de Jesus, do que de fato é o Deus glorioso tornar-se carne. O verbo de Deus vir a ser um de nós, seres humanos. Nós não paramos muitas vezes para nos aprofundar nisso, para meditar na grandeza dessa verdade. E é pensando nisso que eu quero, e acho muito propício essa noite, nós meditarmos um pouco sobre isso.
sobre a humanidade de Jesus, sobre a encarnação do Verbo, o Deus glorioso que se fez homem, o Deus todo-poderoso que habitou entre nós, que se fez como um de nós, ser humano, e o que tudo isso resultou para nós, e o que tudo isso resulta para nós até hoje. É sobre isso que eu quero meditar com você, baseado nesse texto que a gente acabou de ler. E esse texto é maravilhoso, porque o evangelista João, se você puder deixar sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns outros textos também. Hoje nós vamos ler um pouco mais a Bíblia. É interessante porque o evangelista João, diferente de Mateus e de Lucas, por exemplo, ele não relata o nascimento de Jesus. Cada evangelista, ele se preocupa em apresentar Jesus de uma maneira. E João se preocupa em apresentar Jesus como o Filho de Deus. Como o próprio Deus, Jesus sendo o próprio Deus. Em meio a tantas heresias que tinha na época, em meio a tantos falsos ensinos, falsas doutrinas que tinha na época, existia seitas e pessoas, grupo de pessoas que não criam em Jesus, que não criam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias prometido, que Jesus é do próprio Deus. Existiam também aqueles que não criam que Cristo poderia se encarnar. Existiam aqueles que não acreditavam na humanidade de Cristo. Como pode, para eles pensavam, como pode um Deus todo-poderoso habitar entre nós? Como pode um Deus todo-poderoso tornar-se homem? Porque a matéria é má, porque o corpo é mau. E o Deus todo-poderoso não pode se formar em homem ou ser como homem. Então, existiam muitos falsos ensinos e falsas doutrinas. E João, tanto no seu evangelho como nas cartas, ele se preocupa em mostrar de fato quem é Jesus. A estes que não criam nem na divindade e nem na humanidade de Jesus. E aqui, especificamente no evangelho de João, ele começa de uma forma sublime o seu evangelho, totalmente diferente dos outros três. E ele começa dizendo de fato quem é Jesus. E ele começa dizendo, no princípio era o Verbo. No princípio era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus, e ele era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Ele começa a dizer quem é Jesus. Jesus é o Verbo de Deus. E o Verbo é a revelação de quem Deus é. O Verbo é a palavra. O Verbo é a revelação do próprio Deus. Meus irmãos, e João está dizendo aqui para nós que Jesus é o próprio Deus. E que Jesus é eterno, assim como Deus é. Porque Jesus é o próprio Deus eterno. Antes do princípio, Jesus já existia. Antes do início, Jesus já era. Antes da fundação do mundo, antes de criar todas as coisas. A Bíblia diz a respeito do próprio Deus, antes de formar os montes, de nascerem os montes, de criar todas as coisas, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Jesus é este Deus eterno. Jesus é aquele por meio de quem todas as coisas veio a ser criada. Jesus é a vida, Jesus é a luz que ilumina as trevas, a escuridão. Jesus é a luz que ilumina todos os homens. E o próprio João Batista, o evangelista João vai dizer que João Batista falava a respeito de Jesus. E João Batista dizia, eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias dele. Ele vem depois de mim, mas ele é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. Olha que loucura, olha que mistério. Ele é o Deus eterno. Jesus é o Deus eterno. Jesus é o Deus criador. Jesus é o que faz parte dessa criação. Ele é aquele que por meio de quem todas as coisas veio a ser estudadas. Ele é a luz que ilumina toda a humanidade. E aí no verso 10, João diz, aquele que é a palavra, aquele que é Deus, aquele que é a luz, aquele que é eterno, estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Ele veio para os céus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E aí, meus irmãos, vem o verso 14, que eu quero destacar nessa noite. Aquele que é o verbo, aquele que é a palavra, aquele que é o eterno, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, aquele que é a luz, aquele que é a vida, aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que é o verbo tornou-se carne.
O Deus glorioso se fez homem, se fez como um de nós. Meus irmãos, e aqui está a maior revelação de Deus aos homens. Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo é a maior revelação de quem Deus é. O Verbo se encarnou, o Verbo se fez carne. O Deus invisível se tornou visível. Jesus é a maior revelação de Deus. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que ninguém podia ver a Deus. Ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. Eu me lembro quando Moisés pede isso para Deus. Moisés pediu para Deus ver a sua glória. Eu posso ver, mostre-me a sua glória. E Deus disse para Moisés o quê? Ó, tem uma rocha aqui, você sobe aqui, vai ter uma fenda aqui, eu vou passar a minha glória. Vou colocar a minha mão, vou passar as minhas costas, você vai ver as minhas costas, mas não vai ver a minha face, porque ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. É lógico que Deus estava falando de uma forma humana para que Moisés pudesse entender, mas o fato é que ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. Tamanha glória deste Deus, tamanho esplendor, tamanha majestade de Deus. A verdade é que nós não conseguimos e jamais conseguiremos entender Deus aqui nessa terra plenamente. Nós podemos conhecê-lo verdadeiramente porque ele se revela a nós, mas jamais conseguiremos entendê-lo e compreendê-lo plenamente, porque se pudéssemos, ele já não seria mais Deus. Mas este Deus Todo-Poderoso, que ninguém pode ver e continuar vivo, agora no Novo Testamento, nós podemos olhar para Jesus, que é a revelação do próprio Deus. Jesus é a revelação máxima, sublime, maior do Deus invisível. Se você estiver com a sua Bíblia aberta em João 1, olha comigo o versículo 18. João 1, 18. Olha isso, meus irmãos. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. O Filho que está junto ao Pai o torna conhecido. Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 3. Há muito tempo, Deus falou de várias vezes e de várias formas aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, Deus falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez todas as coisas. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O Filho é a expressão exata de quem Deus é. O Filho é o resplendor da glória do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Jesus é o próprio Deus, e este Deus se tornou visível a nós. Este Deus encarnou, este Deus se fez como um de nós, assumiu a nossa natureza humana. Aquele que é o Verbo tornou-se carne e habitou entre nós. Ele viveu entre nós. Sabe o que isso significa? No Antigo Testamento, quando Deus fala para Moisés assim: Moisés, faça uma tenda, arma uma tenda, faça um tabernáculo. Essa era a maneira com que Deus se revelava ao povo no deserto lá. Deus libertou o povo do Egito, libertou o povo da escravidão. E aí Deus ordena a Moisés a construir o tabernáculo. E eles construíram o tabernáculo no caminho, no deserto. E Deus manifestava a sua glória no tabernáculo entre o seu povo. A Bíblia diz lá em Êxodo 40, que quando o tabernáculo foi concluído, a nuvem do Senhor parou sobre o tabernáculo e a glória de Deus encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não conseguia entrar, porque a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Meus irmãos, quando o evangelista João nos diz aqui que o Verbo se fez carne e habitou, essa palavra ela tem esse mesmo sentido, de formar uma tenda, de fazer um tabernáculo,
Em outras palavras, Jesus, ele tabernaculou, ele habitou, ele viveu no meio de nós. Se antes Deus se revelava na tenda, no tabernáculo, a glória de Deus se manifestava no tabernáculo, e Deus se revelava no tabernáculo ao povo, agora Deus se revela no Filho, agora Deus se revela na pessoa de Jesus, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus no meio do povo, o Deus entre o povo, o Deus com o povo, o resplendor da glória do Pai. Deus conosco, Deus presente, Deus perto de nós, Ele é o Emanuel, o Deus que está conosco. E isso é a grandeza de entender essa verdade, de que o Deus glorioso, Deus eterno, se fez homem. É importante dizer que Deus, ou Jesus, ele assumiu a natureza humana, mas ele não assumiu a natureza pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa, porque Jesus nunca pecou, ele nunca disse uma só mentira, diz a palavra, não achou-se engano em sua boca. Ele nunca cometeu um pecado. Por isso ele assume a natureza humana. E é maravilhoso entender essa verdade, meus irmãos, que o Deus Todo-Poderoso se fez carne. Mas existem muitos que não reconheceram, e o próprio evangelista João diz isso. No versículo 10, aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de ser filhos. A saber, os que creem no seu nome, que não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. E muitos na história não creram em Jesus, e não creem até hoje. Até os discípulos custaram a crer. Lá, acho que é no capítulo 14 de João, quando Felipe pergunta para Jesus, mestre, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus diz para Felipe, como assim mostra-nos o Pai, Felipe? Todo esse tempo nós andando juntos e você ainda não entendeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. É só olhar para mim e você vai ver o Pai, você vai ver a grandeza de Deus. Meus irmãos, e como maravilhoso é nós compreendermos essa verdade, essa graça, que o eterno foi ser encontrado no tempo, o Criador se permitiu ser achado pela criatura, o invisível se tornou visível a nós, o Deus Todo-Poderoso se encarnou e se fez como um de nós, Ele se encarnou e se fez homem. Glória a Jesus por isso. E talvez você deva estar perguntando, mas tá, e o que isso significa? E é exatamente essa pergunta que a gente precisa fazer. Por que era necessário que Jesus se tornasse homem? Por que era necessário que Jesus fizesse como um de nós? Por que é necessário que o Verbo se encarnasse? É exatamente essa pergunta que eu quero tentar responder junto com você, meditando nas Escrituras. Por que era necessário que Jesus se tornasse homem? Primeira coisa, era necessário que Jesus se tornasse homem para viver uma vida de completa obediência ao Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 8, Paulo diz a respeito de Jesus, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, sendo encontrado em forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Vamos ler o versículo 19. Romanos 5, 19. Romanos 5,19, diz assim a palavra. Vamos ler o versículo 18, Romanos 5,18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Logo, assim como, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui está dizendo de Jesus e Adão. Jesus é o segundo Adão, e aquilo que
por meio da transgressão de Adão, resultou numa condenação de todos. Por meio da desobediência de Adão, quando Adão caiu, todos foram feitos pecadores. Mas por meio da obediência de um único homem, isto é, Jesus Cristo, muitos foram feitos justos. A obediência de Jesus nos trouxe a justificação. A obediência de Jesus trouxe a nós a justificação. Nós somos justos por causa de Cristo. Meus irmãos, a verdade é que Jesus fez por nós aquilo que nós não somos capazes de fazer. Jesus fez por nós aquilo que nós não conseguiríamos fazer. Jesus foi por um caminho onde nós não poderíamos ir. Jesus fez o que nós não fomos capazes de fazer. Ele viveu uma vida de obediência ao Pai. Ele em tudo agradou ao Pai. Ele em nada pecou, ele em nada falhou. Ele obedeceu ao Pai em todas as coisas. A Bíblia diz que todos nós, sem exceção, todos nós somos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer, diz a palavra. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que busque o bem. Jesus fez isso por nós. Ele assumiu o nosso lugar e nos representou diante do Pai, vivendo uma vida de obediência a Deus. Meus irmãos, no Antigo Testamento, no sistema de adoração do povo, quando Deus ordena ao povo como eles deveriam adorá-lo, eles deveriam levar, se você ler o livro de Levítico, você perceberá isso, que eles deveriam levar os animais, quando eles pecassem, até a tenda do encontro, para o sacerdote, e eles levariam os animais para oferecer como propiciação do seu pecado. Mas Deus ordena todos os detalhes. E como que deveria ser esse animal? Será que poderia pegar qualquer animal que eles achassem no meio do caminho? Será que poderia, se encontrasse um animal manco no meio do caminho, poderia levar e sacrificar a Deus? A ordem de Deus deveria ser um animal perfeito. Deveria ser um animal sem defeito. Deveria ser um animal puro. Oferecer para Deus, e isso, na verdade, era só uma representação daquele que haveria de vir, o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para nos representar diante de Deus. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus. Ele é o Cordeiro santo, imaculado, sem mancha, sem mácula, que morre em nosso lugar, que obedeceu ao Pai. Meus irmãos, porque não era necessário apenas morrer. Muitas vezes a gente fala que Jesus veio para nos salvar e Ele veio morrer em nosso lugar, e isso é uma verdade. Mas a questão é que não é simplesmente morrer. Alguém se candidata, quem vai morrer no lugar de todo mundo? E pronto. Tinha que ser um cordeiro perfeito. Tinha que ser um cordeiro sem defeito. Tinha que ser alguém sem pecado. Tinha que ser alguém santo. E não foi achado entre os homens ninguém santo e sem pecado e perfeito diante de Deus. Por isso o próprio Deus enviou o seu Filho ao mundo. E o Verbo se tornou carne e nos representou junto ao Pai em uma vida de obediência a Deus. Por isso era necessário que Jesus se tornasse homem, para fazer o que nós não fomos capazes de fazer, para obedecer ao Pai, para viver uma vida de obediência a Deus. Ele cumpriu toda a lei. Ele fez aquilo que nós não fomos capazes. Se você violar uma lei sequer, você viola toda a lei. Você transgride toda a lei. Se você desobedecer um mandamento, todos os mandamentos foram violados. E quem aqui não violou uma sequer da lei? Todos nós, porque todos pecamos. Mas Jesus obedeceu toda a lei do Pai. E por causa de Jesus, nós podemos ser apresentados diante dele justos, santos e inculpáveis. Quando nós olhamos lá para a queda de Adão, em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva desobedecem a ordem de Deus, quando eles caem, eles cedem à tentação do diabo lá na serpente, Deus dá uma ordem a eles e eles desobedecem, eles violam a ordem do Senhor, e eles caem em tentação. E da mesma forma, como nós acabamos de ler em Romanos, a transgressão de um único homem resultou na condenação de todos os homens. Nós temos em nós a natureza pecaminosa, e nós também caímos, e nós também pecamos, e nós também falhamos constantemente. Enquanto estivermos vivendo nessa terra, nós vamos conviver com este pecado
que nos afasta de Deus, e por mais que nós tentamos nos esforçar em viver uma vida de obediência, por mais que nós nos esforçamos em viver uma vida de santidade, nós sempre cairemos, nós sempre tropeçaremos em algum momento, porque nós somos falhos, porque somos pecadores, porque necessitamos de um Salvador, necessitamos de alguém que venha em nosso encontro e que obedeça a Deus por nós, porque nós não fomos capazes de fazer isso. Por isso Deus envia o seu Filho. Jesus obedeceu ao Pai em todas as coisas. E agora, a verdade é que nele nós podemos obedecer à vontade do Pai. Porque não há em nós condições de fazer a vontade de Deus. Não há em nós algo que agrade o Senhor. Mas agora, porque Jesus viveu essa vida de obediência, nós podemos em Cristo viver uma vida que agrada a Deus. Nós podemos em Cristo viver uma vida de santidade. Nós podemos em Cristo viver uma vida de obediência que glorifica o Pai. Porque Cristo viveu uma vida de obediência a Deus. Por isso, meus irmãos, era necessário que Jesus fizesse homem. Por isso era necessário que o Verbo se tornasse carne, para viver uma vida de obediência ao Deus Todo-Poderoso. Mais uma coisa eu quero falar sobre essa pergunta. Por que era necessário que Jesus se tornasse homem? Para nos reconciliar com Deus. Vamos ler o texto de Colossenses, capítulo 1. Abra sua Bíblia, na carta aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Jesus nos reconciliou com o Pai. Colossenses 1, 19. Diz assim a palavra: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dEle, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu amo esse texto, eu já falei aqui algumas vezes desse texto. Mas eu amo esse texto, porque para mim esse texto nos mostra que o fato de nós nos reconciliarmos com Deus, o fato de nós sermos reconciliados com o Pai, o ato de estarmos próximos de Deus, partiu dele mesmo. Olha o que diz a Bíblia no versículo 19: foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude. Foi do agrado de Deus que por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, as que estão nos céus, as que estão na terra, estabelecendo a paz por meio do seu sangue. Porque antes vocês estavam separados, antes vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou. Foi do agrado dele reconciliar vocês, foi do agrado dele trazer para perto, foi do agrado dele nos aproximar outra vez do Pai. Foi do agrado dele enviar Jesus ao mundo e nos reconciliar com Deus, para nos apresentar diante dele, santos e irrepreensíveis, livres de qualquer acusação. Glória a Jesus por isso. Porque nós estávamos distantes, mas o Senhor nos aproximou. Estávamos longe, mas o Senhor nos trouxe para perto. E por estarmos alienados, separados de Deus, nós necessitávamos de alguém que se colocasse entre Deus e nós. Meus irmãos, por estar separados de Deus por causa do pecado, a gente precisava de alguém que intermediasse por nós, que se colocasse entre Deus e nós, e para nos aproximar outra vez diante de Deus, para nos trazer para perto dEle. Nós precisávamos de um mediador entre Deus e nós, alguém que pudesse intervir por nós. Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. Alguns já sabem esse versículo de cor. 1 Timóteo 2, versos 5 e 6. 1 Timóteo 2, 5. Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos.
esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, o homem. Nós necessitávamos de alguém que intervisse por nós, nós necessitávamos de alguém que se colocasse entre nós e Deus. Nós necessitávamos de um mediador. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único que pode nos reconciliar com Ele mesmo, nos reconciliar com o Pai. Nós estávamos perdidos na nossa vã maneira de viver. Eu queria convidar você a ler a carta aos Efésios agora, capítulo 2. Efésios 2. Olha que texto maravilhoso também. Efésios 2, a partir do verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque vocês são salvos pela graça e por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Glória a Jesus. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões, nós estávamos mortos nos nossos pensamentos e delitos e mau procedimento. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, deu-nos vida com Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou com Cristo. Ele nos deu vida com Cristo. Foi do agrado do Pai nos reconciliar com Ele. Foi do agrado de Deus enviar o seu Filho Jesus, o Verbo se tornar carne, para nos reconciliar. Não havia outra maneira, não havia outra forma. Nós não éramos capazes de nos reconciliar com Deus. Mas era necessário que o Filho de Deus, o próprio Deus, se fizesse homem. O Verbo se tornasse carne e habitasse entre nós, para nos reconciliar com Ele mesmo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus porque o Verbo se fez carne. Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida com Jesus. Glória a Deus. Para nós terminarmos aqui. Por que era necessário Jesus se tornar homem? Era necessário que Jesus se tornasse homem, para ser um sacrifício substitutivo. Vamos ler a carta aos Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2,14, diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana, para que, por meio da sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Porque é claro que não é a anjos que Ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados.
Glória a Jesus. Meus irmãos, no Antigo Testamento, a Bíblia diz, lá em Levítico, novamente, no capítulo 4, por exemplo, você pode ver quando Deus está ordenando ao povo e ensinando o povo as leis, para eles oferecer o sacrifício pelos seus pecados. A ordem de Deus era o seguinte: eles deveriam, toda vez que alguém pecasse, o líder, o sacerdote ou qualquer um da comunidade pecasse, levasse o animal até a tenda do encontro, até o sacerdote, e ele colocaria a mão sobre o animal, na cabeça do animal, e o animal seria morto na tenda, diante da tenda. Isso significa que o animal estava representando o pecador. O animal estava representando aquela pessoa, para que aquela pessoa não morresse. A Bíblia diz que não há perdão de pecado sem derramamento de sangue. Era necessário que o sangue fosse derramado. Então o animal representava a pessoa, para que a pessoa não pudesse morrer, por causa dos pecados da pessoa. E por isso era necessário que a pessoa levasse toda vez um animal, um cordeiro, sem defeito, sem manchas, perfeito, para representar ela naquele sacrifício e ser entregue no lugar dela. Mais uma vez, isso está apontando para o Cordeiro perfeito. Aliás, toda a Bíblia aponta para ele, porque tudo é dele, tudo é por ele, tudo é sobre ele. Mais uma vez, a Bíblia está dizendo, ele é o Cordeiro perfeito, que nos representa, não somente numa vida de obediência, mas em sacrifício. Porque era para o nosso sangue ser derramado, porque é para nós morrermos por causa dos nossos pecados. Ele nunca pecou, nós é que pecamos, mas Jesus é o Cordeiro que em nosso lugar morreu para nos salvar. Jesus é o Cordeiro que nos representa em sacrifício para nos dar vida diante do Pai. Meus irmãos, se isso não toca seu coração, se isso não te constrange, eu não sei mais o que te constrange. Porque essas são as boas novas do Evangelho. Estávamos mortos, mas Ele tomou o nosso lugar. O Verbo se fez carne e fez aquilo que nós não podíamos fazer. Era para o meu sangue ser derramado, mas Ele verteu o sangue dele em meu lugar. Glória a Jesus por isso. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, verso 21. Diz assim a palavra: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha esse verso agora. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, ele demonstrou a sua justiça, a fim de ser o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Meus irmãos, aqui ele está dizendo que Jesus foi entregue como sacrifício para propiciação dos nossos pecados. Sabe o que significa isso? Mais uma vez, é como acontecia no Antigo Testamento, o animal era entregue como propiciação pelos pecados do povo. Propiciação é o sacrifício que desvia a ira. A ira de Deus repousava sobre nós por causa do pecado. A ira de Deus estava sobre nós por causa das nossas transgressões. Nós não podíamos nos aproximar diante de Deus, do santo Deus, por causa dos nossos pecados. Nós não podíamos sequer nos aproximar do trono da graça por causa dos nossos pecados. Mas Ele foi entregue como propiciação dos nossos pecados. Ele é o sacrifício que nos desvia a ira de Deus sobre nós. Os nossos pecados foram colocados sobre Ele. A nossa culpa foi imputada nele, foi colocada sobre Ele. E Ele levou sobre si, na cruz do Calvário, todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, nos reconciliando com o Pai. Ele nos deu vida com Deus, mediante a sua morte, mediante o seu sacrifício.
Ele foi o sacrifício que desvia a ira de Deus sobre nós. Por isso que lá em Hebreus está dizendo que era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para que agora ele seja um sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, sofreu todo tipo de tentação, porém não pecou. Assim sendo, vamos nos aproximar do trono da graça com confiança, a fim de alcançarmos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no tempo da necessidade. Aleluia! Glória a Jesus! Ele que nos aproxima da graça. Antes não podemos nos aproximar, mas agora por causa dele nós podemos nos aproximar pelo novo e vivo caminho por causa do sangue de Jesus. Meus irmãos, por isso que era necessário ele se tornar homem. Como diz em Hebreus, era necessário que ele se tornasse semelhante aos homens em todos os aspectos. Meus irmãos, ele sofreu as mesmas dores que nós, ele sofreu as mesmas aflições, ele sofreu as mesmas tentações, porém não pecou. Homem de dores e sabe o que é padecer, o próprio Deus se fez homem em nosso lugar. Sabe, nós não servimos a um Deus distante, nós não servimos a um Deus que não nos conhece, nós não servimos a um Deus que não se preocupa com nós, que não se importa conosco. Pelo contrário, nós servimos a um Deus que se fez como um de nós e sabe o que é ser traído, sabe o que é ser humilhado, sabe o que é passar por dores e aflições, sabe o que é ser tentado. E a própria Bíblia diz em Hebreus, que nós lemos no capítulo 2, versículo 18, que uma vez sendo provado e aprovado pelo Pai, agora ele pode sustentar aqueles que também estão sendo tentados. Porque ele se fez como um de nós. Ele habitou no meio de nós, ele se tornou carne e viveu entre nós. E nos deu vida com o Pai. Ele é o nosso sacrifício substituto. Ele que nos substituiu, morrendo em nosso lugar e nos dando vida por meio do seu sangue. Por isso era necessário, meus irmãos, que Jesus se tornasse homem, que o Verbo se encarnasse e vivesse entre nós. Nós poderíamos ficar falando muitas outras coisas a respeito desse assunto, mas eu quero encerrar por aqui. E a minha pergunta para nós encerrarmos este tempo é: qual é a nossa resposta em meio a tudo isso? Qual a nossa atitude diante de tamanha graça, diante de tamanho amor, diante de tamanha entrega? O Deus Todo-Poderoso, o Deus glorioso que se tornou carne, viveu entre nós, e viveu uma vida de obediência por nós, e nos reconciliou com o Pai, e se entregou em nosso lugar. Como nós podemos corresponder a essa graça? Vivendo uma vida que lhe agrada, nos arrependendo dos nossos pecados, voltando para o Senhor de todo o nosso coração, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor e que não há salvação em nenhum outro além dele. Nós podemos reconhecer e corresponder a essa graça, entregando nosso coração, rendendo nosso coração diante de Deus, reconhecendo que não há outro meio de ser salvo senão por Jesus, e que amanhã pode ser tarde, se não nos rendermos hoje diante do Senhor. Voltarmos para Deus, nos arrepender dos nossos pecados, talvez Deus tenha misericórdia de nós, por meio do seu Filho. Que possamos corresponder a essa verdade, que possamos, no tempo que se chama hoje, nos humilhar e nos render, e reconhecer que só Jesus é o Senhor. Você pode se colocar em pé, vamos fazer uma oração. Será que você pode fechar os seus olhos e render louvores a Deus e falar com Deus mediante aquilo que foi ministrado nessa noite? Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. Ah, Deus, como não ficar constrangido diante da sua palavra? Como não ser constrangido diante de tamanho amor, diante de tamanha graça, diante do teu poder? Como não nos render diante de tamanha misericórdia, Deus? O Senhor é tão grande, o Senhor é glorioso, o Senhor é tão poderoso, mas mesmo assim se fez homem, mesmo assim se encarnou para nos dar vida com o Pai.
O Senhor é tão poderoso, mas o Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos rejeitou. Pelo contrário, o Senhor fez aquilo que por nós não poderíamos fazer por nós mesmos. O Senhor nos deu vida com Cristo Jesus. O Senhor nos deu vida com Cristo Jesus. Por isso te somos gratos, Deus. Somos gratos pelo teu Filho, Senhor, vir a este mundo, viver uma vida de obediência e morrer em nosso lugar. A Deus seja a glória, a Deus seja o louvor, a Deus seja a honra, a Deus seja a riqueza, a sabedoria, a ação de graça, o poder. Toda a força pertence a Jesus, ao Cordeiro que foi morto e aquele que está sentado no trono. Seja toda a glória e todo louvor para sempre. Que todo joelho se proste, que toda língua confesse que só o Senhor Jesus é Deus. Não há outro nome pelo qual nos importa que sejamos salvos. Não há outro que mereça a nossa adoração. Não há outro que mereça o nosso louvor. Não há outro que mereça a nossa rendição, Senhor. Só Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Reconciliador. E nós queremos nos render diante de Ti, nós queremos nos entregar de todo o coração, nós queremos corresponder a essa graça, nós queremos corresponder a este amor, agradando o Senhor em uma vida de obediência em Cristo, fazendo aquilo que lhe agrada e glorificando assim o nome do Senhor. Jesus, seja exaltado em nosso coração, seja exaltado no meio da congregação, seja exaltado no meio do seu povo. Recebe o nosso louvor nessa noite, por quem Tu és, Senhor, e por tudo quanto o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus.